pouco, se conseguir projetar aí, a gente volta e a gente fala a respeito na volta. Bom, são 3 portas, como eu já falei. A princípio eu seria o meio do caminho, que é a primeira porta, e a primeira porta em hebraico, Haderek, caminho. E existe a segunda porta. A segunda porta é Ha-Emet, que é essa porta aqui. A verdade. E a terceira porta, Ha-Ain, que é a porta antes do Santo dos Santos, que é a porta da vida. E como ela já aponta para Deus, já aponta para Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E também corpo, alma e espírito. E ao pesquisar e se aprofundar e ver pessoas que têm uma autoridade a respeito do tabernáculo, a respeito da história, é algo que tu para e tu, cara, meu Deus do céu, é tudo conectado, tudo intencionalizado, tudo, não tem nada desconexo. Então, Deus pede a Moisés que faça tudo direcionado, de uma ponta a outra, todas as medidas, tudo passado, como se fosse um arquiteto, um engenheiro. Deus direciona todas as medidas a Moisés. O primeiro projeto de engenharia que passado ao humano foi direcionado de Deus a Moisés, o tabernáculo, com medidas, né? O primeiro projeto com medidas. Então, a primeira porta, o caminho. A segunda, a verdade. A terceira, a vida. Corpo, alma e espírito. Então vamos lá, vamos falar primeiro da primeira porta. Significado Ha-Derek. E o caminho pode ser usado para indicar um caminho de vida ou um direcionamento espiritual. Em João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta, e se alguém entrar por ele, achará. Então, ou seja, eu estava estudando a respeito desse sair, que ele diz, não é o sair da presença, não é o sair, porque como existe no tabernáculo apenas uma porta, e antigamente eram limitadas o acesso era limitado, Jesus veio e rasgou esse acesso. Todos podem chegar até ali hoje. Então esse sair é sair lá no final da sua vida, quando você cumprir o seu propósito aqui na terra. Então achará pastagem a respeito de quando você terminar a sua vida, que você vai ser direcionado e vai achar pastagem lá no final da sua vida, lá quando você se encontrar com Deus, lá quando você se encontrar com Jesus, lá na glória. Então, ou seja,
a primeira porta, Hadelek, o caminho, o corpo. E por que o corpo? Por que o caminho com o corpo? Ou seja, você decide na mente passar pelo caminho e você necessita do seu corpo para entrar no caminho. Então, o seu corpo é projetado pelo caminho. Na primeira porta, o caminho. E esse acesso era comum. O caminho é um acesso comum aqui. Todos poderiam estar, todos poderiam passar pelo caminho. O povo poderia passar pelo caminho, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Então era um acesso comum. Então o caminho é algo comum. Se você perguntar para 90% dos brasileiros, eles vão falar que são cristãos. Então o caminho é algo comum. Então ser cristão é algo comum. Então aqui, nesse lugar, é um lugar comum. Aqui é um lugar comum onde todos tinham acesso. Só que quando você passa pelo caminho, eu vou falar a respeito de alguns aqui, eu vou falar do altar do sacrifício e da pia também, da purificação um pouco, mas não vou falar algo direcionado, vou falar a respeito das portas, né? Então, quando você passa pelo caminho, você dá de cara com o altar do sacrifício. E por que aponta para Jesus? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, assim que você passa pelo caminho, você necessita sacrificar. Você necessita sacrificar quem você era. Você necessita sacrificar as práticas que você fazia. Então, assim que você passa pelo caminho, você dá de cara com o altar do sacrifício. Eu entreguei a minha vida, o meu caminho a Jesus. E o que eu tenho que fazer agora? Eu necessito sacrificar quem eu era. Eu necessito colocar o meu coração no sacrifício. Eu necessito morrer. O velho homem necessita morrer. Então, assim que você passa pelo caminho, que é algo comum, todos podem passar pelo caminho. Você se depara com o sacrifício. E o sacrifício é algo que muita gente fica. A gente vê muita gente se sacrificando a sua vida inteira. A gente olha, tem pessoas que a gente olha, nossa, como o fulano é trabalhador, ele se sacrifica, ele chega, trabalha muito e se sacrifica, mas ele vive a vida inteira no sacrifício. E quando Jesus rasgou esse acesso aqui, não é mais para você ficar aqui. Aqui é um lugar onde é o caminho, então você precisa passar, isso é fato, você precisa passar pelo caminho, você precisa passar pelo sacrifício. A primeira porta é o início de tudo, e você se depara com o sacrifício, você necessita se sacrificar. E logo depois do sacrifício vem a segunda porta, que é a porta da verdade. Anim a remet. A palavra verdade é anim. Emet. Eu sou a verdade. Anim a remet. Que é a segunda porta. Só que antes da segunda porta, existe a pia da purificação. Ou seja, a segunda porta é algo restrito.
só quem poderia passar pela segunda porta são os sacerdotes e o sumo sacerdote. Só que antes deles entrarem na segunda porta, que é a porta da verdade, eles necessitavam de se purificar na pia da purificação. E vocês vão entender mais um pouco a respeito do altar do sacrifício, da pia da purificação. Mas a pia da purificação ela era espelhada para quê? Para que o sacerdote viesse, se limpasse, se purificasse, para que ele conseguisse enxergar o seu próprio rosto, para que ele conseguisse enxergar a sua própria verdade. Ele não poderia passar pela segunda porta de qualquer forma. Ele necessitaria de olhar a sua própria verdade. Eu tenho essa verdade, que é algo que a gente precisa fazer como pessoa, como cristãos. Amém. Tabernáculo. Bota nas três portas aqui, só para eu. Aqui, ó. São as três portas: Rederec, o caminho, o corpo. Remet, a verdade, a alma. Rahaim, a vida e o espírito. Agora pode passar aí. O caminho, a porta do caminho, que dá de cara com o altar de sacrifício, que é onde nós precisamos passar, mas não devemos ficar. E pode passar a segunda porta, que é a porta da verdade. Ou seja, o sacerdote, ele antes de passar por aquela porta, ele precisa se purificar e se olhar. Olhar, mas é um olhar, não um olhar do seu rosto físico, é de um olhar interno, é de um olhar espiritual, é de um olhar a qual só nós sabemos. Existe o conhecer comum, pessoas aqui me conhecem comum. Existe o conhecer íntimo, a minha esposa me conhece no meu íntimo. E existe um conhecer que só eu e Deus conhece. E ao olhar na pia da purificação, o sacerdote precisa desse conhecer, que só ele e Deus sabem. Tem uma verdade em nós que somente nós e Deus sabemos. E essa verdade é que aquela porta lhe requer. É essa verdade que a porta precisa para que você passe por ela. E isso aponta para os dias de hoje. Existe uma verdade que só eu e Deus sabemos de mim. Existe uma verdade que só Deus e você sabe de você. E essa verdade ela precisa ser exposta para você. Ela precisa ser exposta para que você não fique apenas no caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa cumprir todo o tabernáculo e não somente uma parte dele. Então o sacerdote, ele vinha antes de entrar na porta da verdade, ele se lavava, ele olhava para dentro de si, porque aí ele já sabia de quão poderoso era Deus, que é algo que muitas vezes a gente deixa passar, porque a gente está vivendo, mas a gente não entende que essa verdade precisa. Deus conhece essa verdade. Muitas pessoas não conhecem, mas Deus conhece a nossa verdade. Então, a segunda porta, ela era de acesso restrito
para quem apenas tinha a verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E é essa a verdade que somente nós conhecemos de nós. E o sacerdote, ele precisava estar em dia com ele e com Deus, para que ele pudesse passar por essa porta. A terceira porta, Rahaim, a vida, o Espírito. Então o Senhor Deus, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, o Espírito está em Deus. E a terceira porta era um acesso raríssimo, era um acesso que poucos tinham. Ou seja, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, passava pela porta da vida. E por que a porta da vida? Porque ali está o dono da vida, ali está o dono do Espírito, ali está o dono de todas as coisas, o Senhor dos Senhores. E ela é a porta da vida porque se o sumo sacerdote não tivesse em condições de passar por ela, ele perdia a sua vida ali dentro. Então, já requer algo mais íntimo com Deus. Já requer algo que não seria qualquer pessoa que poderia estar naquele lugar. Então, a gente vê o quanto é prazeroso estar na presença de Deus, mas o quanto que a gente necessita entregar. Isso aqui hoje é livre. Nós temos acesso até chegar lá. Só que não é qualquer pessoa que chega lá. Não é qualquer um de nós que pode chegar lá. Claro, todos temos condições de chegar lá. Mas você precisa passar pelo sacrifício, pela sua verdade e verdadeiramente entregar a sua vida e saber se você tem condições de entrar na terceira porta, que é a porta da vida, porque ela é algo que você pode perder na sua vida. Então são as três portas. E aqui é tão lindo que o sumo sacerdote, ele tinha diretamente o contato com Deus, o contato com o dono da vida, na terceira porta. E agora, isso foi uma adaptação que eu fiz. Pode passar o próximo slide aí. Ao estudar e ao conectar o corpo, a alma e o espírito. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O tabernáculo apontava para Jesus. A porta é a alma. Então o corpo, Haderek, o caminho. No corpo físico, todos podem tocar, todos podem ter acesso ao caminho. Pode passar aí um slide? Isso. Então o corpo, todos podem tocar, todos podem ter acesso. No corpo físico, todos podem ter acesso. Ha-emet, a verdade, a alma. A alma, ela fala de sentimentos. Sentimentos, os nossos sentimentos,
poucas pessoas têm acesso. Poucas pessoas têm acesso ao nosso sentimento. Se uma pessoa na rua passar e falar, você é horrível, você é feio, uma pessoa que você não conhece, não vai fazer diferença nenhuma para você. De repente você vai falar, será que eu estou meio mal arrumado hoje? Mas se você se arruma toda, se a esposa se arruma toda, chega na frente do marido, e aí, como é que eu estou? Ih, tá horrível, tá feio. O que a esposa vai sentir? Por quê? Porque é alguém próximo. Então, os sentimentos, a alma, poucas pessoas têm acesso no nosso sentimento. Então, poucos podem passar pela verdade, poucos podem ter acesso aos nossos sentimentos, à nossa alma. Rahaim, a vida, o Espírito. Agora, no Espírito, só o eterno Deus pode tocar, te revelar. Só Ele tem acesso. Na terceira porta é a porta do Espírito. Deus é o único que tem acesso ao nosso Espírito. Somente Ele. Não cola. Então, tá bom. Pode deixar que eu não vou levar mais isso, não. Corpo, alma e espírito. Então, só Deus tem acesso ao nosso espírito. Nosso espírito é dado por Deus. E mesmo que nós não tenhamos uma vida fiel com Ele aqui na terra, o nosso espírito vai para Ele. Então, o espírito é dele. E Ele vai entregando à medida que a gente entrega. Quando eu entrego o meu sacrifício, que eu passo pelo caminho, Ele vai se entregando para mim. Quando eu entrego a minha verdade a Deus, Ele vai se entregando e vai nos dando acesso. E quando eu me entrego verdadeiramente a Deus, Ele vai nos dando acesso a chegar ao Santo dos Santos. E através de Jesus. Jesus foi o sacrifício, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Que é o próximo slide. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Ele cumpriu todo o processo do tabernáculo. Então, essa intencionalidade de Deus, quando deu a ordem a Moisés para montar o tabernáculo, que nos surpreende, que me deixou perplexo de ver como essa cultura de intencionalidade passou para o povo judeu, como que eles são intencionais em tudo que eles fazem. Isso vem desde o tabernáculo, porque cada composição disso aqui tem um significado. Isso aqui tem um significado, isso aqui tem um significado, isso tem um significado. A porta tem um significado, o caminho tem um significado. Então, o tabernáculo, Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Em João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vem ao Pai, Jesus e Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele nos deu acesso, o caminho, a verdade e a vida. Pode passar. Ah, não.
Esse foi o primeiro que eu te mandei. Não tem não, então deixa, tá bom. O tabernáculo é o mapa que nos leva até Deus. O tabernáculo é o mapa que nos leva até Deus. Então, fazendo uma análise de todo o processo, o final dele é Deus, uma vida com Deus. Uma vida no corpo, na alma e no espírito. Uma vida no caminho, uma vida na verdade e uma vida na vida com Deus. Então, o tabernáculo é um mapa que nos leva até Deus. E eu também senti a necessidade de falar para que, eu sei que é muito difícil, mas para que a gente examine a Escritura, se aprofunde em algum assunto a respeito de Deus. Porque demonstrar o significado espiritual do tabernáculo como uma ordenança divina dada a Moisés, revelando que cada parte da sua estrutura e simbolismo apontava para Jesus Cristo, a verdade, o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens. O objetivo é compreender como o caminho, a verdade e a vida, que são as portas do tabernáculo, se manifestam no corpo, na alma e no espírito, conduzindo-nos à comunhão plena com o Pai. E eu já estou finalizando, e numa conclusão que eu cheguei, né, eu sei que é difícil a gente dar uma conclusão para algo tão expressivo, então não é uma verdadeira conclusão, porque se em algo menos relevante pessoas não têm conclusão, então não tem como chegar a uma conclusão. A única conclusão que dá para se chegar é que Jesus está presente nesse momento, através dessas ministrações. Ele quer se revelar a nós, Ele quer que possamos sair daqui um pouco mais intencional, um pouco mais passando pelo caminho, pela verdade, pela vida. O tabernáculo não foi apenas uma tenda construída no deserto, mas uma poderosa representação do plano redentor de Deus em Jesus Cristo. O tabernáculo se cumpre, ele é o caminho que nos conduz a Deus, a verdade que nos liberta e a vida que nos transforma. Assim como o tabernáculo estava no centro do acampamento de Israel, Cristo deve estar no centro de nossas vidas, para que a presença de Deus habite em nós de forma contínua e verdadeira. Aleluia. Deus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele precisa estar de corpo, alma e espírito. Existe o sacrifício para o caminho, existe a nossa verdade para que possamos ter uma vida com Deus. Amém? E eu sei que teria muito mais coisa, seria muito mais denso. É um estudo que é muito lindo de ser feito. Eu agradeço a minha oportunidade e eu espero ter passado o máximo de conhecimento possível ao qual Deus revelou a mim. Amém? Que Deus abençoe. Meu Deus, é muito lindo imaginar que Deus, quando perdeu
a aproximação com o seu povo, com seus filhos. Imagina você perdendo o contato com seus filhos. Quem é que é pai, quem é que é mãe. E ele fala, eu preciso fazer algo para que eu pertença a eles e eles pertençam a mim. Então eu creio que ele começou a pensar numa estratégia. E a estratégia foi o tabernáculo. A estratégia para nos levar de volta. Porque talvez nós aqui, ocidentais, nós achemos que é algum... Por quê? Porque a gente não está acostumado a ver isso em igrejas. Mas quando você vai a Israel, você vê que isso é manifesto lá. E a intenção, a nossa intenção em celebrar a festa de tabernáculos, assim como eles celebram há tantos mil anos, é que o ser humano não se esqueça que há um caminho a se percorrer para voltar para o Pai. E esse caminho quem fez foi Ele. Não somente com sua idealização, mas com, de fato, ele trouxe isso. Ele tirou do abstrato e trouxe para o concreto para que nós pudéssemos fazer esse caminho. Talvez você olhe assim e fale assim, por que tem essas coisas aradas todas aqui? Por quê? Porque o ser humano, assim como nosso irmão Juan falou, aprende por ver, por tocar, por guardar uma imagem. Aquilo é o que nos faz voltarmos lá onde nós precisávamos voltar, no entendimento. Esse caminho, como o irmão Juan disse, o diácono Juan disse, é quando você aceita Jesus. Quando você aceitou Jesus, você decidiu não viver mais para ti mesmo. Mas como ele falou, que revelação linda, meu irmão. Nunca tinha pensado que ali todo mundo entrava, por isso que tantos se chamam cristãos. Todos podem chegar naquela parte. Mas se vão passar daquela fase, aí são outros 500. Porque você vê, né, que nesse caminho todinho que eu creio que agora nós vamos ser muito ministrados também pela diaconia.